Estamos ao vivo. Bom dia a você que está acompanhando o nosso programa Café Conservador, número 9, sexta-feira, 23 de março, de abril de 2021. Coronel Rogério, Sargento Noé, mais uma vez para comentar aqui as mazelas da semana na política nacional e todo o cenário que está se desenrolando atualmente. Coronel, bom dia. Comece aí dizendo para nós como é que um resumão da ópera, para a gente, enquanto eu coloco nossos links no Facebook e no Twitter. Bom dia, Noé. Vou pedir para você ir colocando as pautas aí para a gente, que eu não salvei, né? O café da manhã é a nossa fala mais descontraída, mais solta, né? Vamos falar assim. Até porque é mais agitada, né? A gente tem que desenrolar tudo para depois ir para o trabalho. Eu estou numa dispensa recompensa, então eu vou ficar em casa, mas você tem que trabalhar. Não sei por onde, uma semana que termina meio triste. De positivo mesmo, que eu tenho aqui para a gente, né? Primeiramente é falar da live que a gente fez com o Manato, ao final a gente fala mais. Foi uma live muito boa na segunda-feira, está lá no YouTube do Movimento Conservador Capixaba. Uma live que até onde eu acompanhei tinha mais de 17.500 visualizações, então as pessoas estão assistindo mesmo. É um papo que fala de conservadorismo, um papo que fala sobre o planejamento político do Manato. E já convidamos as pessoas para segunda-feira, às 19h30, nós vamos conversar com a deputada federal Soraya Manato para falar do trabalho dela no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, dos projetos que ela tem feito, que ela tem intermediado para o Espírito Santo, do contato com o presidente Bolsonaro e quais são as perspectivas para o nosso Estado. Segunda-feira, 19h30. Falar de ontem, dos nossos amigos, Noé, sobre a decisão do STF, né? Sim. Vi agora, e assim, mesmo quem é de esquerda, vamos dizer, pelo menos anti-PT, né? Ou centro-esquerda, como ele diz, a gente centro-esquerda é esquerda, mas muita gente decepcionada com o STF, muita gente lamentando a decisão do STF, porque eles realmente cancelaram a Operação Lava Jato. É importante que as pessoas que nos ouvem, nos veem, elas entendam isso. A Operação Lava Jato ela foi sepultada nas mãos ou pelas mãos do STF. A narrativa da esquerda é colocar na conta do presidente Jair Bolsonaro. Mas quem efetivamente está anulando os atos do juiz Sérgio Moro foi o STF. E aí, duas questões que eu quero primeiro trazer ao debate aqui. Né? Uma, é inacreditável a fala do Lewandowski. Eu estava até fazendo um lanche para as crianças aqui à tarde ontem e estou ouvindo o rádio e ouço a fala. É incrível como que o esquerdista é. Ele quis colocar que o prejuízo da Petrobras, o prejuízo do Brasil, se deu em razão da Lava Jato. Quando o prejuízo que foi dado foi pelo o roubo, o assalto que fizeram a Petrobras. Sim. Invertendo tudo, né? Isso, Ricardo Lewandowski, ele inverter. E teve até um bate-boca lá, pela parte que eu acompanhei, com o Barroso, né? E o Barroso falou, então você concorda com a corrupção? E ele querendo, desculpa, o camarada queria dizer que com a Lava Jato você teve perda de emprego, a economia diminuiu, desculpa, é o cara querer inverter e colocar, como diziam os antigos, né, a carroça na frente dos bois. Faltou só ele. Vamos ver se ele vai usar o mesmo critério para o Covid, né? Ele vai daqui a pouco. Para o Covid, ele não vai dizer que o Covid acabou com o emprego, que gerou prejuízo, ele vai dizer que foi o governo que causou esse prejuízo. Quer dizer, a mente esquerdista é cauterizada pelo pecado, né? Como dizem na igreja, né? O cara está tão acostumado a pecar que o errado virou o certo. Eu fico impressionado, assim, ele debatendo o outro falando, mas ministro, a prova foi obtida de forma irregular e tudo isso. Quando o senhor concorda com o crime, ele
travou, quer dizer, é muito triste mesmo ver realmente que não é, o Supremo Tribunal atualmente ele não está mais julgando com isenção. É, é inacreditável. Eu vou ler uma parte aqui do, permita-me, né? Uhum, Do Ben Shafiro. E o que a gente vê muito nessa esquerda é como diria na época do curso lá, né, os uhum, energúmenos, né, uhum, que ficaram esquerdistas, que gostam de atacar, eles usam Marcuse, né? Vou ler sim, uma parte aqui no Ben Shafiro. Basicamente, a tolerância libertária, então, significaria intolerâncias com movimentos de direita e tolerância com movimentos de esquerda. Estenderia o estágio da ação como também da discussão e da propaganda, da ação como também da palavra. Ou seja, eles pegam a tolerância, falam em sim, tolerância, ou melhor, falam de uhum, intolerância da esquerda. É o da que o direita, Lewandowski fez, é querer inverter o jogo. Eles são uhum, intolerantes, não admitem o contra-argumento, não admitem o debate. A verdade que vale é só a verdade deles. Todos os outros são reacionários, são intolerantes. Essa é a narrativa. É para isso é, que as pessoas precisam atentar. Eles querem é ganhar aquele dinheiro. tradicional acuse-os do que você é, né? Eles estão botando em prática isso, repetindo isso, acusando as pessoas do que elas são, né? Do que eles mesmos são, né? É muito triste isso. A sensação que se passa, até o Ives Gandra, né? Que ele é um jurista lá, ele é estudioso, ele falou é que o STF hoje virou o principal partido de oposição ao governo. Quer dizer, ele taxou o Supremo Tribunal já como um partido político, não é mais o guardião da Constituição. Ele falou de uma forma mais respeitosa do que eu, né? Ele está falando que o Supremo, que era para ser o guardião da Constituição, virou um partido de oposição ao governo. Não importa o que o governo peça, nunca vai ser aprovado, nunca vai ganhar uma ali. É o que a gente vê aí, a gente lê, né, um pouquinho. A tal da inteligência, né? Uhum, Aí você chega na imprensa, tenta ver alguma coisa na imprensa. Eu estava vendo o programa, as pessoas querem passar pano, querem justificar. uhum, É inacreditável. É sim. Pois é. inacreditável você ter assim, além dessas decisões, além dos argumentos, a fundamentação que o ministro quer dar, dizendo que a culpa do país ter. A culpa não foi do roubo que fizeram, do assalto que fizeram na Petrobras, mas Uhum, sim da Operação Lava Jato que prendeu os ladrões. Né? Uma outra questão é, ainda nessa questão do STF, nessa semana, o ministro, ele sempre, quando não é Gilmar, é o uhum, Lele. sim, Ele extinguiu uma ação contra Michel Temer. sim. Olha, ele foi nomeado por Temer, né? Uhum, É, ele é é o grande suspeito. debate que tem sido feito. Eu fui Ele é até suspeito. pesquisar. Eu pego aqui, né? Um livrinho velho, né? Eu falando, eu não Uhum, vou queimar porque eu gastei dinheiro, mas dá vontade de uhum, queimar. Tudo que a gente aprendeu parece estar errado, né? Quando se fala de suspeição e impedimento. uhum, E ali o Guilherme de Souza Nutt, dentro da fala dele, ele coloca que há sim vícios de, na verdade, a exceção da suspeição e a exceção aí do impedimento são possíveis de ser alegados nos tribunais superiores, inclusive no STF. Então, quer dizer, seria de bom tom, seria altivo que o uhum, ministro não julgasse aquele que lhe indicou para o cargo. uhum, Veja, ele pode dizer, não, mas eu fui indicado, mas não é só questão de indicação. Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça do Michel uhum, Temer. Ele tinha um uhum, vínculo de amizade com o Michel Temer. Ele não uhum, poderia sim. julgar. Como ministros ontem que anularam toda a Lava Jato, além de serem, em sua maioria, indicados pelo PT, tinham alguns ali que guardavam vínculos de amizade Uhum, com o PT. Toffoli, sim. o próprio Barroso, que votou contra, né? Mas era advogado do MST. Então a gente tem todas essas questões que precisam ser levadas em conta. E aí recorrer a quem? A Deus, né? Uhum, Porque a Suprema Corte está arbitrando tudo
dentro do equilíbrio dos poderes, o Senado tem que se manifestar. O Senado, ele se furta a atuar de forma efetiva para equilibrar esse jogo, porque esse jogo está bastante desequilibrado, né? Pelo que dá para entender também, o Senado não vai se mover porque todo mundo deve ali, né? Uma boa parte das pessoas tá com um processinho lá no STF lá, e se o cara disser um A, o processo entra na fila de votação e o cara se enrola, né? Pois é, Coronel. O senhor vai continuar dentro desse tema ou vamos para a agenda? Assim, a diferença entre impedimento e suspeição. Qual é a diferença? Já falamos aí, né? A suspeição, do impedimento, que são essas questões aí julgadas pelo STF, que os ministros, ao invés de ofício, né, apresentarem o impedimento ou a suspeição, eles descaradamente julgam os casos como se não tivessem nenhum vínculo de amizade, nenhuma relação com quem está com o réu, né, ou com o recursante ali. Infelizmente, esse Mas basicamente, impedimento e suspeição é a mesma coisa. Eles variam no grau, você está entendendo? Eu até peguei aqui, permita-me, consultar o Vadimeco. Porque o único impedimento que nós, meros mortais, entendemos é aquele do jogo de futebol, que o bandeirinha levanta a bandeira lá, o cara vai cruzar lá, tá na banheira que nem Romário, né? Que nem Romário no Campeonato Brasileiro. Aí o juiz levanta a bandeirinha. Olha só. E agora a suspeição. Fala da suspeição, não é? O juiz dar-se-á por suspeito, o artigo 254 do Código do Processo Penal. O juiz se dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Se ele for cônjuge, ascendente ou descendente, ou estiver respondendo a processo por fato análogo. Aí a gente, quando está falando de suspeição e impedimento, é bom lembrar e puxar, me lembra aí, tiver aconselhado qualquer das partes, for credor, devedor das partes, for sócio acionista, saindo do STF, a gente vai entrar na CPI, né? Nós temos 2 membros da CPI, um titular e um suplente, que tem o CISO, no mínimo, um tem trocentos mil processos nas costas, né? Que é o Renan Calheiros. E o filho é o governador de Alagoas. O outro é o pai do governador do Pará, Helder Barbalho. Então, assim, essas pessoas não poderiam conduzir uma CPI. Aí vão dizer, a CPI se equipara ao inquérito, ela inquisitorial, não teria vícios, né? Mas a ética, a moralidade, a probidade levam que essas pessoas se julgassem, no mínimo, suspeitas ou impedidas de participar de uma CPI dessa magnitude, em que tem os seus familiares como possíveis objetos da apuração. Sim, pois nós brasileiros já percebemos que isso é imoral, mas como diz lá, como sempre diz, né, a consciência do cara que comete pecado já acha que não é pecado. Então, a imoralidade para eles não é imoral, né, na mente deles. Né? Eles preferem ser escrachados, né, ser espezinhados pelos eleitores, que têm memória curta, né, que ano que vem acabam votando neles de novo, e agirem imoralmente, né? Aqui agora o senhor está falando também sobre a agenda do clima. O senhor vai comentar alguma coisa a respeito? Vou comentar, mas antes, Noel, quero só retomar a suspeição, que nem você colocou muito bem, e só para fazer um adendo mesmo. Temos visto isso tanto por parte do STF, que tem tocado as coisas, né, a toque de caixa, né, atropelando qualquer... legislando, né? E aí você vê a CPI, por quê? A pandemia, acho que a gente já comentou sobre isso, caiu como uma luva. Como as pessoas estão com medo de ir para a rua, né? O cidadão de bem, mesmo aquele não engajado, eles estão atropelando, porque as pessoas não estão na rua para demonstrar em massa a sua insatisfação, né?
A gente é da segurança, né? Fala que o infrator, para não falar outro nome, ele age pelo princípio da oportunidade, né? Uhum. Acho que não precisa nem dizer nada, né? Os caras estão Verdade. vendo essa oportunidade e estão atropelando Uns deles são até mais espertos que outros, porque nem morar aqui não moram, né? Como diz Pois lá é. o presidente, nem morar aqui não mora. Então, se qualquer insatisfação, ele entra num avião e vai embora, né? E deixa todo mundo aqui, na colônia. Bem colocado. Além de as pessoas não estarem na rua, eles não estão nas suas casas no Brasil, né? Eles não estão no Brasil, porque a sessão não é presencial. Você não sabe onde o cara está. Se o cara está no Brasil, está em Miami, está em Lisboa, né? São questões para serem apuradas. Mas é que eu falei. Sim, pois não. Sobre a agenda do clima, eu tenho 2 pontos, né? Os países desenvolvidos, eles... É incrível quando a gente fala da inteligência, né? Porque, assim, é o óbvio e o ululante. Os países desmataram as suas florestas, queimaram as suas árvores, poluíram com a queima do combustível fóssil na Revolução Industrial, nas revoluções industriais, né? Continuam queimando, mas o culpado é o Brasil. Sim. Né? Que é responsável por apenas 1% da emissão de poluentes no mundo, né? Enquanto a China é 22%. Então, assim, vamos lá. Isso é uma questão de economia também. Uhum. Se eu tenho que pagar um preço para preservar uma floresta, para preservar, e tem que preservar pela sua biodiversidade, e não pelo oxigênio, né? Todos nós sabemos aqui que o oxigênio vem do mar, em sua grande parte, mais de 70%, do que das florestas, não é isso? Mas, ela emite oxigênio, mas também absorve o oxigênio. Então, assim, digamos que a floresta ela seja um grande filtro, né? Então, as pessoas têm, os países que desmataram, que queimaram, eles têm que ajudar e pagar por isso. Né? E ninguém está obrigando eles a reflorestar nada, né? Não, ninguém quer reflorestar. Tipo assim, você... Veja, o discurso do presidente Bolsonaro foi muito bom, foi excelente. Pode entrar, filho. Pode pegar se você quiser pegar. Tá bom. Aqui é assim, né? Manda ele dar um tchau, então, daquele dia. Então, veja, foi muito bom, só que, inclusive, o próprio governo americano gostou. Aí os caras querem desconstruir o discurso do Bolsonaro. Veja bem, que ele não vai fazer, não vai cumprir. Eu vejo a tal do Guga Chakra. Pelo amor de Deus, cara. Olha só o absurdo do cara. Quer dizer, o Brasil não vai cumprir, mesmo poluindo 1%. Mas ele acredita que a China vai cumprir a meta dela e os Estados Unidos vão cumprir a meta deles. Vamos fechar em é a narrativa contra o presidente, não importa, né? Não importa qual vai ser, você vai falar. Pode falar, né? É por isso que o presidente ele já chincalha logo a mídia, porque ela não tem mais credibilidade. Infelizmente, hoje o Supremo virou um partido político, a grande mídia virou um partido político, porque todos eles se beneficiam com o retorno do regime antigo. Simples assim. O Brasil vira um paraíso tropical novamente se eles derrubarem o presidente ou implantarem novamente a agenda vermelha, né? O globalista. Rapaz, assim, então, nesse contexto do clima, a gente tem que ver, claro que tem que se preservar pela própria riqueza que a região tem, né? A sua diversidade para várias questões ali. Isso, desde que a gente viu lá a primeira ECO, né? 1992, né? Você já sabia um pouco disso. Agora, um outro ponto da agenda do clima, e eu tenho me debruçado para estudar sobre isso, não sobre o clima, que eu não sou, né, da área, mas a questão que eu vejo, governadores assinando um protocolo, uma carta de intenção e mandando para o governo americano. É que nem a compra das vacinas, né? O cara recebe, né, o papel, mas ele não vai dialogar direto com os estados, ele vai dialogar com a União, que a representação da República não se faz pelos estados, mas se faz pela União. Quer dizer, se o papel for um pouquinho macio, se o papel for um pouquinho macio, o papel que chega lá, ainda dá para limpar a bunda com ele. Mas o que eu fico assim meio que indignado
Mas não é para ficar, né? A gente fica, mas não é para ficar. É que Sim. vê que a ordem, a autarquia federal, né, que diz defender a justiça, a democracia, ela não se manifesta. Sim. Veja, essa atitude parecem presidentes, né? Uhum. Dos governos estaduais, ou dos governadores, né? Ela é uma atitude que fere o pacto federativo. Uhum. Eles não têm legitimidade para agir internacionalmente. Sim. E aí todo mundo fica calado, ninguém comenta. Na verdade, comentam elogiando. Mas ao elogiar, você está esquecendo que essa ação deles fere uma coisa que é primordial, que é o Pacto Federativo e a representação da República na esfera internacional. Veja, ontem quem falou na agenda do clima não foi o governador da Bahia, não foi o governador do Maranhão, não foi o calça apertada, não foi o cara do Rio Grande do Sul que gosta de tomar leite, não foi. Nem do Espírito Santo. Quem falou foi quem? O presidente da República Federativa do Brasil. Esse tipo de ato que eles fazem, é para tentar tirar a moral do presidente, esvaziar o poder do presidente, né? É como se assim, não é meu presidente, quando falavam isso do Trump, né? Só que lá eles, pelo menos, eles tinham um certo respeito pelo presidente, apesar de acharem que ele não era o presidente deles, né? Isso que ia falar. Então, o que está acontecendo agora é exatamente isso aí. Agora, digamos que fosse o contrário, né? Que se fosse um governo de esquerda e os governadores fizessem uma cartinha de intenções lá sobre o clima, o governo federal ia intervir com todas as forças acima dos estados, que se tentassem crescer, né? Passar o carro à frente dos bois, né? As pessoas não estão entendendo que o nosso presidente ele se deixa bater, se deixa esses caras fazerem o que quiserem, mas se fosse o contrário, todos estariam sendo reprimidos na base da paulada. Ou a essa altura do campeonato, se os governadores fossem de direita e fizessem isso com o presidente de esquerda, estariam todos presos. Eu quero crer que ele tem um trunfo muito forte. Quer dizer, o trunfo é a verdade. Não sabemos qual é. Né? Mas, assim, ontem também foi aprovada, ontem, né? Aprovaram uma legislação em que punem as empresas que remunerarem de forma diferente mulheres e homens, né? Ou que as mulheres tiverem um salário menor. Você não precisava colocar isso, porque está na Constituição. Isso acontece? Tem que ver. Se acontece, está errado. Agora, você não precisava colocar isso numa legislação específica, você não precisava punir a empresa por isso, porque em havendo esse desequilíbrio, com certeza a mulher demanda na Justiça do Trabalho e vai ganhar. O que a comparação até que a Ana Paula Henkel fez ontem, muito interessante. Eu falei isso aqui em casa. Quando aprovaram a PEC das domésticas, foi uma vibração, foi uma conquista. Só que a empregabilidade das domésticas, depois da PEC, só caiu. Hoje, as pessoas preferem contratar o trabalho avulso do que registrar uma empregada doméstica na carteira. Por quê? Porque os encargos acabam pesando uma família de classe média. Talvez não pese uma família mais rica, né? Mas uma família de classe média que tem todas as suas filhos, né, e tudo para manter, você ainda consegue pagar uma empregada, mas você sobrecarregar com os encargos acaba sendo muito pesado. E aí o que as pessoas fizeram? Passaram a contratar aquela empregada que ela tinha todo dia, vem 2 vezes por semana, né? Ou então contrata as diaristas, para evitar que você tenha esse vínculo empregatício que te gere mais transtornos. E essas empresas também vão acabar fazendo o quê? Vamos para um país onde não tem essa legislação, né? Vamos para um país em que eu possa agir, contratar do meu jeito, né? Aí deixa no país, o país que ele abandonou perde empregos, né? E todo mundo sai perdendo, na verdade. Ele vai deixando o país mais pobre porque... Por que as pessoas preferem a Indonésia para trabalhar? Por que preferem, às vezes, contratar mão de obra chinesa, né? Por que preferem mão de obra indiana? Isso quando tem os próprios bolivianos trabalhando de escravos aqui, venezuelanos trabalhando de escravos aqui. Né? Porque se for bater a boca, não, eu quero salário igual, eu quero direitos trabalhistas, não vai ser empregado.
E nisso daí, não é? Foi até a fala do presidente na live, né? Ele fica numa sinuca de bico. Se ele veta o projeto, vai ser chamado de misógino, que isso e aquilo outro, que não gosta de mulher, que não sei o que lá. Se ele aprovar, né, sancionar o projeto, os empresários vão dizer que ele está sendo contra eles, mas ele vai ter que optar por um dos lados e deixar muito claro que acredito que ele vai sancionar. Ao sancionar, não foi ele que fez a lei veio do Congresso. Sim. Se houver desemprego ou maior dificuldade para as mulheres se empregarem, a culpa não é dele. A culpa mas a esquerda e a mídia vai colocar a culpa nele. Esse é o problema. Aí o desgaste vai ser sempre dele, não importa qual seja. E aí vão querer dizer o quê? A política de cotas, né? Que é uma outra crítica que o Shapiro faz ali. Você tem que ter tantas mulheres na empresa. O empresário, ele quer ter mulher, ele não está preocupado se é homem ou mulher. Ele está preocupado se a sua empresa vai fazer o trabalho. Você vai fazer o trabalho que ele precisa que seja feito. Essa é a grande questão. E a partir do momento que o cara se vê obrigado a ter cotas na iniciativa privada, o que é que ele faz? Ele fecha a empresa dele e vai ali para a Bolívia. E o couro vai comer mais para frente, com esse negócio de trans, né? O cara vai fala que é mulher e pronto, acabou, né? Vai empregar uma parte da mulher e o homem que virou mulher. E o homem que fez cirurgia ou não fez cirurgia, mas autodefine mulher, assim como muitos brancos já disseram negros para entrar em cotas em faculdades. Quer dizer, vira um grande sábado crioulo de hoje. E se complicar muito, eu vou para um país de terceiro mundo, onde lá as coisas fluem mais facilmente, onde alguns deles fazem vista grossa, onde esse avanço vai levar mais uma geração para chegar, até lá minha empresa já deslanchou. Aí vai ter vaga para aquela mulher trans que não se declara mulher. É isso que estou falando. Ela vai querer a vaga da mulher. E aí, como é que faz? Né? Mas aí, rapaz, é um negócio assim, é um absurdo, né? Mas é óbvio, né? Essa lei veio de um deputado petista que não tem compromisso com as pessoas, ele só joga para a galera porque é o projeto de poder. E é isso, né? Vamos ver como é que isso vai. O que vai dar? O que nós temos mais aí, né? Pais se manifestam contra o governador sobre a suspensão das aulas presenciais. Eu vi uma matéria aqui antes nós temos que falar o seguinte. Numa matéria aqui do Estado, um pasquim, né? Aquele folhetim esquerdista, coloca que Luciano Huck pode ser, é um pretenso candidato à presidência da República, né? Sim. Que é um cara de direita. Luciano Huck nunca foi. Nunca foi. Aí é novamente a narrativa que é o cara que está pregando para aqueles abestalhados que ficam ali esquerda. Eu espero que pelo menos tenha um mínimo de noção, de entender que Luciano Huck é esquerda. Tanto senão que ele nem está com quem? Né? Aqueles pretensos candidatos a presidente da República, Dória, Leite, Ciro, Huck, Mandetta, são tudo esquerda. Não tem ninguém de direita ali. Exatamente. Né? Eles querem te vender estão querendo te vender um refrigerante como se fosse Coca-Cola, e não é. Mas aí a narrativa é porque sempre assim, é para incitar a briga ali de esquerda e direita. Quando todo mundo sabe que o Huck ele é de esquerda, né? É muito simples resolver essa equação. Não, com a fala de Olavo de Carvalho, não existe direita no Brasil que não seja o presidente Bolsonaro. A direita, o cara que falou, eu sou contra o presidente Bolsonaro, esse cara é de esquerda. Entendeu? Quem está com o presidente Bolsonaro hoje é a única direita legítima que existe. Né? Tanto que a imprensa chama de extrema direita. Não, é a direita mesmo. É o conservadorismo, é o presidente Bolsonaro. Fora isso, o cara falou que vai apoiar qualquer um, o Moro, o cara que fala que vai apoiar Luciano Huck, ou qualquer outro genérico que tiver aí, esse cara é de esquerda. Mas ele é um cara mais centrado. Não, ele é de esquerda. Ele só vai te torturar aos poucos. Não vai te fazer o mal de uma vez. Vai fazer o mal aos poucos com você. A questão da educação, a gente vê o seguinte, é sempre algumas mídias só se ouve, se dá destaque a fala do sindicalista, do engajado na esquerda, que está falando ele não está, essa pessoa
que se diz ali o intelectual da educação, que é da inteligência, ele não está preocupado com o meu filho, com a sua filha, com essa criança que está com dificuldade em casa. No próprio processo educacional, quanto no processo de sociabilidade. Sim. Ele está preocupado em dizer que a vida é mais importante, aquele sempre discurso, né? De jogar a vida como a mais importante. Ninguém está dizendo que a vida não seja importante, mas existe vida além desse debate, desse discurso. Sim. E eles não querem enxergar isso. Quer dizer, nós estamos indo para o mês de maio, o quinto mês do ano. Já se perdeu o prejuízo, quando eles tentam mostrar, para essa geração é enorme. Sim. Enorme. E isso vai ficar na conta. E aí, um dos sites aí, acho que foi um site da Tribuna Online, colocou que os pais pela educação foram na porta do Tribunal de Justiça e se manifestaram contra o governador do estado. Sim. Não sou eu que estou falando, está no site. Sim. E isso tem trazido um desgaste pela inflexibilidade que o governo está tendo de entender a posição dos pais. Os pais precisam trabalhar, os pais, muitos, não têm condições de, pelo processo educacional que modificou, de passar o conteúdo para os filhos e precisam da professora. Muitos pais não têm internet em casa. Muitos pais só têm um aparelho e têm 2 ou 3 filhos. Como fazer? Sim. Eu acho engraçado que querem esse tipo de educação online, mas não querem o homeschooling, né? que é os pais ensinarem os filhos em casa. Quer dizer, os próprios pais educarem os professores, né? Quer dizer, serve o professor da online, mas não serve o pai que se formou e às vezes é uma graduação, educar o próprio filho. Muitas vezes esses que defendem o fechamento, não é? Que são pais, são professores, eles têm condições de dar alfabetização ao seu filho. Sim. Mas eles não são a regra, eles são a exceção. Exatamente. Né? Nós vivemos um estado de exceção, na verdade. Todo mundo que é exceção quer ter prioridade e o resto dos meros mortais que morram. Né? Uma outra questão que a gente tem visto é que o Estado mandou um projeto de lei e é válido para você dar R$5.000. Não, né? Conceder R$5.000 para o professor comprar um equipamento, né? Notebook, essas coisas, e mais R$70 de internet. Isso é válido. Ninguém é contra isso, hein? Diga-se de passagem. Mas o cidadão que não tem internet na sua periferia não pode pagar. Verdade. Adianta você dar internet para o professor se o aluno não tem internet? Se ele não, é a mesma coisa que fazer uma ligação telefônica para quem não tem telefone. Não é isso? Então, assim, são essas coisas. São incoerências, né? São incoerências. Mas, na verdade, é o fato do cara querer dizer que está investindo em educação. Ele não quer saber se o investimento dele está sendo bem feito, se está dando resultado. Ele fala, não, eu investi. Se não deu resultado, a culpa não é minha, né? Infelizmente, são políticos que, muitas das vezes, não têm, como se diz assim, chamam gestores, mas gerem mal, né? Não são técnicos, são gestores, mas não aprenderam a gerir, a ver os efeitos colaterais de cada ação que geram a reação. Né? Fechou? Fechou por hoje. Coronel, muito obrigado aí pela live de hoje. Hoje sendo muito bom, o pessoal está acompanhando. Pouca gente se manifestou, mas porque estão ouvindo aí no carro, indo para o trabalho, ou estão aí tomando seu café, que nem nós estamos tomando agora. E segunda-feira nós teremos aqui a nossa deputada federal, Soraya Manato. A live com o Manato foi muito boa, com a Soraya também vai ser excelente. Você que tem alguma pergunta para ela, pode entrar ao vivo aqui, eu vou colocar na telinha as perguntas para a deputada, para falar sobre tudo da política nacional, as eleições do ano que vem e os projetos que ela tem. Ok? Bom dia, a gente se vê daqui a pouco. Até mais. Até mais.